Oi, pessoal! Hoje vamos falar sobre um tema muito importante no funcionamento do nosso corpo, a integração metabólica. E para facilitar a interpretação, separamos em 4 tópicos: o metabolismo de lipídios, carboidratos e proteínas durante o estado alimentado e o estado de jejum, qual o papel dos diferentes tecidos no controle energético e quais os principais hormônios envolvidos nas reações catabólicas e anabólicas. Você já se perguntou o que acontece no seu organismo logo após uma refeição? Depois de uma refeição, os carboidratos ingeridos são digeridos e transformados em glicose no trato gastrointestinal. A glicose é absorvida pela corrente sanguínea, aumentando os níveis de glicemia. Em resposta, o pâncreas libera a insulina, um hormônio que desempenha um papel central nesse processo. A insulina facilita a captação de glicose pelas células, especialmente nos músculos e no fígado. No fígado, a glicose é armazenada na forma de glicogênio, enquanto no tecido muscular ela é utilizada como fonte de energia para atividades celulares. O excesso de glicose pode ser convertido em ácidos graxos e armazenado no tecido adiposo. Já no metabolismo dos lipídios, os lipídios da dieta são digeridos no intestino delgado e transformados em ácidos graxos e monoglicerídeos, que são absorvidos e transportados na forma de quilomítrons pelo sistema linfático. Durante o estado alimentado, a insulina também estimula o armazenamento de lipídios no tecido adiposo. Nesse processo, os quilomítrons liberam ácidos graxos livres, que são captados pelas células adiposas e convertidos em triglicerídeos para o armazenamento. Assim, os lipídios servem como uma importante reserva energética para momentos de jejum. Agora eu vou falar um pouco sobre o metabolismo das proteínas. As proteínas ingeridas são digeridas em aminoácidos, que entram na corrente sanguínea. Esses aminoácidos são utilizados principalmente para a síntese de proteínas corporais, como enzimas, hormônios e componentes estruturais das células. No estado alimentado, o corpo prioriza a construção e reparação dos tecidos. O excesso de aminoácidos pode ser convertido em glicose ou ácidos graxos, dependendo das necessidades energéticas do organismo. E um pouco sobre o papel da insulina no metabolismo, que um ponto-chave é que a insulina, liberada após a refeição, regula todos esses processos. Ela estimula o armazenamento de glicose, lipídios e proteínas, enquanto inibe a quebra desses nutrientes. Esse equilíbrio é fundamental para manter os níveis de energia e evitar oscilações no metabolismo. Concluindo, então, que no estado alimentado, o corpo trabalha para armazenar energia e realizar a síntese de biomoléculas essenciais, preparando-se para períodos de jejum. Cada macronutriente desempenha um papel crucial nesse processo, mostrando a incrível eficiência do nosso metabolismo. Você já se perguntou o que acontece com seu corpo quando ficamos em jejum? Hoje vamos entender como o metabolismo de lipídios, carboidratos e proteínas funcionam nesse estado. Quando entramos em jejum, o corpo inicialmente busca a energia dos carboidratos. A glicose, que é a principal fonte de energia, vem do glicogênio armazenado no fígado e nos músculos. Essa reserva, porém, dura apenas de 12 a 24 horas, dependendo da atividade física e da demanda energética do corpo. Por esse motivo, os carboidratos possuem curto prazo de jejum. Depois que as reservas de glicogênio se esgotam, o corpo começa a recorrer aos lipídios, ou seja, a gordura armazenada. Os adipócitos, que são as células de gordura, liberam ácidos graxos na corrente sanguínea. No fígado, esses ácidos graxos são transformados em corpos cetônicos, que passam a ser a principal fonte de energia para o cérebro e os músculos durante o jejum prolongado. Se o jejum se prolonga muito, o corpo pode começar a quebrar proteínas musculares para produzir energia. Isso ocorre em um processo chamado glicogenólise, onde aminoácidos são convertidos em glicose. Essa é uma medida extrema, já que o corpo busca preservar a massa muscular ao máximo. Uma curiosidade interessante é que o corpo se adapta ao jejum, diminuindo a utilização de glicose e aumentando o uso de gordura e corpos cetônicos. Isso é essencial para a sobrevivência em períodos longos sem comida. Então, da próxima vez que ouvir falar de jejum, lembre-se de que seu corpo é incrivelmente inteligente e sabe se adaptar. Espero que você tenha gostado de entender como o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas funciona nesse processo. Quando falamos de controle energético no nosso corpo, cada tecido tem uma função bem definida, como peças de um quebra-cabeça. O fígado é o centro regulador. Ele armazena glicogênio no estado alimentado e libera glicose no jejum, tanto pela quebra de glicogênio
quanto pela produção de glicose a partir de precursores, gliconeogênese. Além disso, em períodos de jejum prolongado, ele converte ácidos graxos em corpos cetônicos, que são enviados ao sangue para alimentar tecidos como o cérebro e os músculos. Os músculos, por sua vez, não consumidores de energia e também reservas estratégicas, eles armazenam glicogênio, mas apenas para um propósito, e utilizam glicose, ácidos graxos e corpos cetônicos como fontes energéticas. Em situações extremas, como o jejum prolongado, eles degradam proteínas musculares, liberando aminoácidos para o fígado, usar na gliconeogênese. O tecido adiposo é o depósito de energia de longo prazo. No estado alimentado, ele converte glicose e ácidos graxos em triglicerídeos para armazenamento. Durante o jejum, ele faz o inverso, quebra triglicerídeos, liberando ácidos graxos e glicerol para serem usados como combustível pelos músculos e para a glicogênese no fígado. Já o sistema nervoso central é o consumidor mais exigente. Ele depende quase exclusivamente de glicose no estado alimentado e no jejum inicial. Em jejum prolongado, porém, começa a usar corpos cetônicos para poupar a glicose disponível e minimizar a degradação muscular. Ou seja, enquanto o fígado regula, o tecido adiposo armazena, os músculos fornecem e o cérebro consome. Tudo acontece de forma integrada para manter o equilíbrio energético e garantir nossa sobrevivência, seja na abundância ou na escassez de nutrientes. Chegamos agora nos principais hormônios envolvidos nas reações catabólicas e anabólicas, essenciais para o equilíbrio metabólico do nosso corpo. Vamos entender como esses hormônios funcionam e influenciam nossa energia, força e saúde. Primeiro, temos os hormônios relacionados às reações catabólicas, que são processos de degradação de moléculas para liberar energia. O destaque aqui é o cortisol, conhecido como o hormônio do estresse. Ele é produzido pelas glândulas suprarrenais em situações de jejum, exercícios intensos ou estresse emocional. Sua principal função é promover a quebra de moléculas complexas, como proteínas, gorduras e glicogênio, para garantir que o corpo tenha energia suficiente. Outro grupo importante nas reações catabólicas são as catecolaminas, como a adrenalina e a noradrenalina. Elas também são produzidas pelas suprarrenais e são ativadas em situações de alta demanda energética, como durante o exercício ou situações de perigo. Essas substâncias aceleram a liberação de glicose no sangue e aumentam a quebra de gorduras, preparando o corpo para enfrentar desafios. Agora, no campo das reações anabólicas, que envolve a construção de moléculas e o armazenamento de energia, temos hormônios que desempenham papéis fundamentais. A insulina, produzida pelo pâncreas, é o principal deles. Ela promove a entrada de glicose nas células, facilitando o armazenamento de energia em forma de glicogênio e a síntese de proteínas e gorduras. É por isso que a insulina é essencial para a recuperação muscular após o exercício para o crescimento de tecidos. Outro hormônio importante é o hormônio do crescimento, GH, que é produzido pela hipófise. Ele estimula o crescimento muscular, a reparação celular e a síntese de proteínas. Trabalhando em conjunto com ele, temos a testosterona, um hormônio anabólico natural que contribui para o ganho de massa muscular, a força e a regeneração tecidual. Esses hormônios, tanto catabólicos quanto anabólicos, estão em constante interação no corpo humano. Eles ajustam o metabolismo para entender as demandas energéticas e promovem o equilíbrio entre a degradação e a construção de moléculas. Esse equilíbrio é o que mantém nosso corpo funcionando de forma saudável e eficiente. Com isso, concluímos o nosso vídeo. Muito obrigado por acompanhar até aqui.